O que a gente pode fazer, em última análise, é revelar a verdade sobre a empresa. A verdade sobre a Petrobras é o que mais possibilita que ela seja defendida, que ela seja querida, que ela seja preservada, que ela seja reconhecida pela maioria do povo brasileiro, a importância dela. Porque o que acontece na história da Petrobras é que existem muitos interesses antinacionais, e que são também interesses que vão contra a criação da Petrobras, o desenvolvimento da Petrobras e o uso da Petrobras em favor do desenvolvimento nacional. E, via de regra, o que se usa são mentiras, são falácias, são argumentos enganosos. E é basicamente nessa batalha de ideias que se encontra a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Apesar da gente ter meios desiguais, a gente não tem os mesmos recursos, né? Mas o fato da gente estar do lado da verdade, e essa verdade, uma vez revelada, possibilita que a Petrobras esteja a serviço da maioria, isso também nos dá muita força. Então, ao longo da história, mesmo antes da criação da Petrobras, se repetiu muitas mentiras, né? Era inegável a importância do petróleo, mas se dizia que não tinha petróleo no Brasil. Depois se dizia que a Petrobras era incapaz, tanto técnica quanto gerencialmente, de encontrar esse petróleo. Depois que a Petrobras era incapaz de aumentar a produção desse petróleo, refinar esse petróleo, agregar valor a ele, abastecer o mercado brasileiro. Se dizia que tudo isso era impossível, que só as multinacionais estrangeiras eram capazes de tudo isso. Ao longo do tempo, muitas outras mentiras foram sendo contadas e, mais recentemente, as mentiras que têm sido repetidas de que a Petrobras esteve quebrada, né? Ou de que o petróleo não tem mais valor. Isso aí é uma coisa que tem sido repetido muito ultimamente, e muitas pessoas incautas, né, que não conhecem a história da energia, a importância da energia para o desenvolvimento humano, para o crescimento econômico, não sabem comparar a qualidade e quantidade das diferentes fontes primárias de energia. Muitas vezes essas pessoas são presas fáceis de um discurso que é repetido tantas vezes, dizendo que o petróleo virou um mico, quer dizer, algo sem valor, e que uma vez que o petróleo não teria mais valor, o Brasil deveria alienar, vender o petróleo, se desfazer da Petrobras. Isso é uma mentira absoluta, né? Na verdade, o petróleo, o gás natural, o carvão, as fontes primárias de origem fóssil, elas continuam sendo e ainda vão ser por muito tempo fontes primárias de extrema importância, né? Hoje representam aí 85% da matriz energética mundial, e países que não têm acesso a esses recursos, eles têm muita dificuldade em se desenvolver. E um exemplo recente, só para não ficar citando tantos outros que existem aí na história da humanidade, de países que, para se desenvolver, precisaram dessas fontes primárias, né? Você tem o caso da própria Europa, né? Ocidental, um dos lugares do mundo, os países do mundo, né, a União Europeia, que mais investiram nas fontes ditas renováveis ou potencialmente renováveis, e que continuam extremamente dependentes tanto do petróleo como do gás natural e até do próprio carvão para o seu desenvolvimento. Isso é um fato concreto que está sendo demonstrado agora, e que, uma vez que esses países não tenham recursos energéticos abundantes, disponíveis, garantidos e relativamente baratos, o que acontece é que o crescimento econômico e o desenvolvimento humano é colocado em xeque. Uma vez que não existe crescimento econômico, uma vez que não existe a possibilidade de se aumentar o consumo de energia per capita e ter crescimento econômico e de que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor consumindo energia confiável e barata, o que acontece, o que a gente vê são as crises econômicas, são as crises que vão derivando para diversos segmentos da sociedade, inclusive crise em termos de sustentabilidade do pagamento das dívidas, que vão ficando insolventes, tanto dos países quanto das empresas, quanto das próprias famílias, porque uma vez que não existe crescimento e desenvolvimento, fica muito mais difícil você pagar o principal e os juros dessas dívidas. Então, o que você tem hoje, vamos dizer assim, é a revelação de mais essa verdade, de que o petróleo continua sendo e ainda vai ser por muito mais tempo, o petróleo, o gás, o carvão, muito importante por muito mais décadas à frente, né? E para que o Brasil possa usufruir das suas vantagens relativas, ele precisa necessariamente de uma empresa estatal que seja integrada e que seja capaz de abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis, que é justamente o objetivo histórico da Petrobras e é também um objetivo típico de empresas estatais, petrolíferas estatais, né? Que inclusive são as maiores empresas petrolíferas do mundo, são estatais, né? Das 5 maiores são 4 estatais e das 25 maiores, 19 são estatais. Voltando aqui à função da EPET, da nossa associação, é defender a Petrobras em favor da maioria dos brasileiros, né? Porque existem muitos interesses privados cercando a Petrobras durante toda a sua história, querendo impedir o seu desenvolvimento, porque querem impedir que o Brasil se desenvolva de uma maneira soberana e que possa incluir
dezenas de milhões de brasileiros que são mantidos fora de qualquer situação de dignidade, de cidadania, de vida digna, né? Eu acho que basicamente é esse o papel histórico que nos cumpre pela EPET exercer.